Vamos falar sobre a pesquisa Quest, vamos falar sobre essa análise. O Zambada trouxe aí para vocês, além dos números da pesquisa, um texto que responde aquilo que vocês querem saber. E aí, Lula ganha no primeiro turno ou não? Não temos um especialista para falar hoje, mas o texto é de um especialista, é isso, Zambada? É isso mesmo. Tem um texto, gente. Sim, a probabilidade do Lula ganhar em primeiro turno é grande e factível, diz o cientista político pela FEFELESH USP, o José Luiz Portela. Ele publicou uma coluna no portal UOL hoje muito interessante. A probabilidade do Lula vencer no primeiro turno, segundo ele, é grande sim. Por que ele diz isso? Se o Lula mantiver os 44% das intenções de voto, que aparecem em várias pesquisas, não é só na pesquisa da Quest, e se houver 12% de votos não válidos, aí é brancos, nulos e abstenções, os 44%, Rony, se transformam em 50% dos votos válidos. Com um voto a mais, Lula ganha a eleição no primeiro turno. Pouco importa a votação do segundo colocado ou mesmo de outros colocados, mesmo que se atinja 50% menos um. Decisivos são os votos válidos, os votos que descontam os nulos, que são brancos, os nulos mesmo e as abstenções. Estão olhando todos os institutos para um possível crescimento do Jair Bolsonaro como se fosse uma questão relevante, mas os veículos de comunicação podem gostar disso ou não, e muitos veículos da mídia corporativa não gostam disso. O Lula se mantém franco favorito no primeiro lugar com esses 44%. Ele não depende dos outros, não importa a votação do Bolsonaro. O Lula depende de si mesmo e de não perder esses 44% das intenções de voto. No mundo ideal, quando se escreve que o Lula pode ganhar, mesmo que matematicamente comprovado, existe sim, segundo a opinião desse cientista político dentro do portal UOL, há um negacionismo que afeta tanto as pessoas que transformam o mensageiro em maldito torcedor do adversário. Muitas pessoas, sobretudo lá, a galera bolsonarista, vira e fala: os institutos são comprados, Globo lixo, esse tipo de coisa. E a verdade é essa: os institutos eles estão constatando uma tendência real, Rony, que o Lula surge como uma resposta ao governo Bolsonaro, franco favorito a ganhar no primeiro turno. E aí o cientista político ele vai nessa análise, ele sustenta, ó, se o Lula tiver 43% dos votos mais um, necessitará de 14% dos votos não válidos para se eleger no primeiro turno. Ele faz cálculos se, por exemplo, se o Lula tiver uma redução. Eu conversei não com um cientista político, mas com um jurista hoje no meio-dia, que foi o Pedro Serrano. O Pedro Serrano tem uma avaliação mais pessimista. Mas uma coisa que ele falou, olha, o cientista político no UOL está corretíssimo, a gente tem que começar a se preocupar de verdade, a temer realmente pelo ex-presidente Lula, se o crescimento do Bolsonaro implicar numa queda das intenções de voto do Lula. O que se vê nas pesquisas não está acontecendo ainda. Lembrando uma coisa desse cientista político, eu pesquisei mais cedo, o José Luiz Portela, em janeiro, ele estava dizendo que o PT podia perder a eleição pelo salto alto. Então é um cara que não é suspeito de ser petista, de ser um cara assim vinculado com o partido. É um analista razoavelmente isento, e ele está dizendo, pelas estatísticas das pesquisas, tudo está apontando para uma vitória do Lula em primeiro turno, ou se for para o segundo turno, o primeiro turno ele ganha com ampla vantagem, Rony. Perfeito. Esse é o cenário que muitas pessoas esperam, que precisam, né? Comentou-se em lives passadas de não colocar sentimento no meio. Na análise política eu concordo, mas o sentimento não tem como ficar de fora. A gente teve pessoas morrendo, a gente tem o país sendo dilacerado. E é um negócio interessante que é até o ponto de não retorno. A cada passo que se dá para a direção de destruição, você tem 10 anos adicionados a mais para a correção possível. Então a gente precisa... Eu gosto sempre de pontuar esse fato. Veja bem, o mundo não acabou. O mundo acabou para muitas pessoas que morreram nesse processo e que não teriam morrido se não fosse o governo Bolsonaro. Por exemplo, os da pandemia, mas não apenas as pessoas que entraram em pobreza extrema, que precisaram do SUS e não tiveram o mesmo atendimento que teriam em situações normais. Então o mundo acabou para muitas pessoas que morreram e está prestes a acabar para quem ficou viúvo, para quem ficou órfão. Esse mundo vai ficar destruído por muito tempo. Essa vitória do Lula em primeiro turno é bom por isso e também é bom porque, sinceramente, votar 2 vezes ninguém merece. Vota uma vez só, já resolve, passa aquele alívio, é igual prova na escola, você não precisa fazer recuperação, já se livrou. Mas aí nós temos também, né, companheiro Zambada, os números dessa pesquisa recente agora.
Vamos para os números da Quest, gente. Como disse o cientista político lá no UOL e está presente nessa pesquisa e em outras, Lula tem 44% das intenções de voto, o Bolsonaro tem 29%, o Moro tem 6%, o Moro desabou, a terceira via já era completamente. E a gente tem o Ciro com 5%, André Janones, que ninguém sabe quem é, com 3%, Dória com 1% e a rejeição altíssima, e a Simone Tebet também nessa situação de 1%. Pesquisa da Quest Genial foi divulgada nesta quinta, traz o cenário com o maior número de candidatos, o ex-presidente Lula à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo Bolsonaro. Depois aparece todas essas pessoas em seguida, aí 5% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo ou não iriam votar. Esses são 5. Aí tem outros 5 que se declararam indecisos. O cenário acima inclui o ex-juiz Sérgio Moro, que migrou do Podemos para o União Brasil e corre o risco dele não concorrer nas eleições. Então já está tendo uma migração de votos nessa eleição. A estimativa nas pesquisas é o seguinte: se o Moro sai da disputa, são 4% dos votos, das intenções de voto, que vão para o Bolsonaro. O Bolsonaro se transforma num candidato mais competitivo e a mídia corporativa, que é profundamente antilulista, ela vai focar muito nisso. Ela vai falar: olha, o Bolsonaro está crescendo, o Bolsonaro está vindo aí, o Bolsonaro pode ser reeleito. E tem alguns dados mais objetivos, Rony, a gente não pode deixar de falar. Ele foi beneficiado pelos auxílios do governo e também por uma leve retomada econômica com a reabertura das atividades presenciais. Está reduzindo o número de mortos da pandemia, mas a gente não pode menosprezar que 660 mil pessoas morreram nessa situação, mas mesmo assim ele ainda está muito distante do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula pode ficar tipo 1% do Bolsonaro. Se ele mantiver esse patamar de 44%, ele ainda tem chance de ganhar no primeiro turno, Rony. Os cenários de segundo turno, olha só, a gente tem o Lula com 55% e o Jair Bolsonaro com 34%. É uma distância grande, uma distância de bem mais que 10%, aí quase mais de 20%, na verdade. Nulos entra aí 20%, indecisos 3%. O Lula tem uma vitória acachapante. O João Dória é uma situação ainda pior, porque o João Dória tem uma rejeição maior. Então, Lula com 58%, Dória com 16%. Tem mais brancos e nulos, isso é uma coisa interessante, conforme vai aumentando a rejeição do candidato, aumenta o número de brancos e nulos, e indecisos fica ainda em 3%. No quarto cenário, o Sérgio Moro aparece com um percentual bem parecido com o Bolsonaro. A gente vê aí que o eleitorado do Moro é muito parecido com o do Bolsonaro, 25% a 55%. 17% não vou votar, e o número de indecisos sobe para 4%. Por que sobe para 4%? Porque o Moro é bem o eleitorado do Bolsonaro, mas tem gente do Bolsonaro que jamais votaria no Sérgio Moro, que eles consideram o Moro traidor, uma coisa pior da terra. E tem até coisa engraçada, né, Rony, que você postou o vídeo recente. Tem até o Weintraub pedindo voto pro Lula, né? Cara, esse é um bônus. Acabei de postar, tá no nosso canal aqui agora. Hoje saiu uma notícia, uma publicação, mencionando o Abraham Weintraub. O que ele fez? Ele foi pego em um áudio onde ele fala aquilo que, assim, todos nós já sabemos, mas saindo da boca de um bolsonarista, de um ex-bolsonarista, e não qualquer bolsonarista, um olavista, um mentor, um daqueles que executava as provocações, é muito importante. O Weintraub falou: olha, o Bolsonaro é pior que Lula. Se continuar com o Bolsonaro aí, as coisas vão continuar a piorar. E a única solução para resolver isso é Lula.